Que a paz de Jesus esteja conosco. Queridos amigos, hoje, quinta-feira, aqui na Casa de Guará, nós estamos prontos para mais uma lição que a irmã Joana de Ângeles nos traz em seu livro Vidas Vazias. Nós temos juntos feito esse esforço para entender cada uma das lições deste livro grandioso, porque é um livro atual que traz problemáticas da atualidade, para que a gente possa refletir a respeito das palavras dessa criatura tão linda chamada Joana de Ângeles. E a gente vai refletindo à medida que vai estudando os capítulos. O capítulo de hoje que nós vamos estudar é muito significativo, cujo título é Construção Autoiluminativa. Veja que a Joana está sempre fazendo esse convite para que nós mergulhemos dentro da gente e busquemos na alma, no cerne da alma, quais são os nossos desejos, o que é mesmo que cada um de nós procura aqui na Terra nesse exato momento, onde passamos por um caos político, onde vivemos tantas desestruturas de núcleos familiares, onde observamos que o desânimo toma conta de tanta gente, toma conta até de nós mesmos em determinados momentos, e que nós somos obrigados, a fazer e a ter uma posição resiliente, resistir, para não cair no desânimo, porque afinal de contas nós temos uma biblioteca que é um manancial maravilhoso, nós temos um evangelho que nos conta todas as passagens dos discípulos que viveram as grandes dificuldades para falar sobre as lições de Jesus. Todos os evangelhos trabalham em uníssono, trazendo de um lado as lições de Jesus, do outro as grandes dificuldades pelas quais passaram os apóstolos, depois os discípulos, aqueles que se resolvem largar tudo, compreender o convite do mestre e seguir adiante. Então, nossa irmã Joana de Ângeles vem trazendo esse convite para o mergulho em si. Quanto mais nós mergulhamos no caos do nosso inconsciente, nós precisamos compreender como essa movimentação de energia pulsante, viva, autônoma, que mora dentro da gente. O que é que a gente manda para esse local do psiquismo humano que nos incomoda? Porque nós não podemos trancar 7 chaves os momentos que foram desagradáveis, os momentos das nossas relações, especificamente com nossos pais e cuidadores, em que nós sentimos um desamparo, uma falta de sustentação, um desamor, e que nós, no afã de nos livrarmos desse sofrimento psíquico, a gente coloca essa energia toda para esse local, chamado inconsciente, e começamos a construir nas estruturas da consciência, portanto, nas estruturas do ego, já que o ego é o centro da consciência, nós começamos a construir um muro de defesas para que a gente não sofra. E todas as vezes que irrompe essa energia do inconsciente, a gente recalca, manda ela de volta. Fique lá, eu não quero me lembrar, porque isto me faz chorar, isto me faz sofrer. Mas Joana vai nos dizer que é exatamente essa energia compreendida, entendida em sua significação, que vai nos levar para um outro patamar de amadurecimento, onde, entendendo esses fatos do passado remoto, lá da nossa infância, nós vamos entrar, então, num período, porque entendemos, de felicidade, de equilíbrio, de ânimo para o que nós estamos enfrentando
no planeta Terra, nesse momento da grande transição. Então eu convido todos vocês para que façamos a oração que Jesus nos ensinou nessa noite e vamos pedir a Ele forças. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Nem o mal que vem de fora, nem o mal que saia do nosso coração, que não atinja ninguém, e que também a gente esteja pronto para não receber nenhum mal que venha do exterior, que venha de fora. E assim, meus amigos, vamos continuar na nossa conversa a respeito dessa construção autoiluminativa. Joana diz que este é o momento de pararmos para seguir Jesus. E eu sempre me lembro, porque estou sempre com a Bíblia na mão, né? Nós usamos uma Bíblia eu sempre gosto de mostrar, porque às vezes as pessoas podem ser novas pessoas que estão nos ouvindo, nos ajudando. Eu uso essa aqui, ó, a Bíblia Thompson. É diferente da Diari, viu? Porque a Diari é colorida, a minha é preto e branco. Então, no fundo dessa Bíblia, tem todos os caminhos por onde Jesus andou, e tem os mapas, tem os roteiros, né, daquela época antiga. Então, para quem teve a oportunidade de ir lá na Terra Santa, ou visitar o Egito, naquela trajetória, não é, de Moisés com os hebreus para atravessar, fazer a travessia em busca da Terra Prometida, hoje é muito fácil a gente identificar, porque tem esses grupos chamados de peregrinos, né, que andam pelo mundo. Se é fácil ir, porque quando esses roteiros religiosos, eles trabalham com um roteiro seguro, né, a respeito desses caminhos por onde passaram Moisés e seus seguidores, os hebreus, e onde também por onde andaram os evangelistas, por onde andaram vários profetas, também por onde andaram todos os discípulos que seguiram Jesus. E aí é um longo caminho que vai da Grécia, que vai a Jerusalém, né? Que desce aquelas terras todas da Judéia, de Cesareia, aquelas cidades todas, as margens do Mar da Galileia, que vai também lá na Turquia, né? Naquelas cidades onde grupos foram fundados pelos discípulos e pelos apóstolos, de estudiosos e seguidores de Jesus. Quando a gente fala em seguidores de Jesus, e eu estou no Evangelho sempre lendo alguma passagem, né? Esses dias eu estou lendo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos. Estou acompanhando a vida de Pedro depois que ele negou Jesus. E aí, quando ele resolve, viu a enormidade que ele tinha feito contra Jesus, e ele então promove dentro de si esse momento de autoiluminação, que é a sua conversão para seguir Jesus. E então espalhar tudo que ele aprendeu com Jesus por todos os cantos onde ele pudesse andar. Eu estou há mais de um mês caminhando com Pedro e estou muito feliz de estar aprendendo com ele tantas coisas, tantas passagens, que é sempre aquele embate do bem e do mal. Os discípulos, mais os profetas, né, vamos chamar assim, né, e que recebem aquilo que eles chamam de Espírito Santo, que nada mais é a possibilidade mediúnica
né, de estar em contato com espíritos benfeitores amigos, que naquela época se multiplicavam, né, com os seguidores de Jesus, e então eles conseguiam fazer maravilhas. E em fazendo todos aqueles atos, a, a descrição de muitas passagens de Pedro mostra que multidões, vendo aquilo, se convertiam. E essa conversão era de tal modo que chegavam a vender todos os seus bens em determinado momento do trabalho de Pedro e para viver em comunidade. Eles vendiam suas casas, suas fazendas, seus camelos, suas joias, seus patrimônios, seus bens, e aí cada um recebia de tudo aquilo que era arrecadado o necessário para sobreviver. Então não tinha excesso de roupa, nem de sapato, ninguém usava joias, ninguém usava nada, né? Tudo ali, porque eles tinham aquele trabalho que era o trabalho de disseminar os ensinos de Jesus. Ao mesmo tempo que eles se autoiluminavam naquele trabalho de curar pessoas, e por isso as multidões o seguiam, não é? As multidões queriam a cura. Poucos daquelas multidões se convertiam ao chamado de Jesus. E aí começava esse processo de autoiluminação que Joana propõe no capítulo 14 do seu livro Vidas Vazias. Que esse processo a palavra está dizendo, é um processo. Devagar, eles iam aprendendo o que era amar incondicionalmente e aprendiam através das palavras de Pedro e, ao mesmo tempo, eles ensinavam, confabulavam entre si e iam emocionalmente amadurecendo para uma nova existência, para um trabalho de amor ao próximo. Esses dias eu fui questionada a respeito de uma coisa interessante. Alguém me perguntou por que, eu vou contar esse fato, porque ele vai servir de exemplificação para o trabalho de Joana nesse capítulo de autoiluminação. Por que as visualizações do trabalho da Casa de Guará eram tão baixas? E aí eu respondi, olhe, nós não oferecemos curas por nenhum tipo de trabalho. Nós oferecemos a iluminação da consciência, que é o projeto de Jesus e é o projeto da nossa irmã Joana de Ângeles. Nós estamos trabalhando com ela. Só que quando a gente oferece curas, nós queremos ser curados. A gente procura também, aliviar as nossas dores. Mas se nós nos prendermos exclusivamente a pedir para ser curado e não trabalharmos com a questão da iluminação da consciência para ir aprendendo devagar, nós terminamos fazendo um trabalho que Joana vai dizer que qualquer obstáculo que surja em nossa vida, nós vamos terminar caindo no desânimo, porque não encontramos dentro de nós forças necessárias para enfrentar as tempestades da nossa casa. Então, quando as tempestades chegam em nossa casa, chegam em nosso coração, nós não temos forças, porque nós não aprendemos a autoiluminação. Ela vai dizer, então, aqui, que esse esforço de divulgação do Evangelho do Cristo, ele deve ser sempre um esforço. Os frutos que as pessoas vão colher, que eu, então, como trabalhando, nessa exposição, nesse trabalho, juntamente com Ari e Patrick, nós, com certeza, somos os que aprendemos mais, porque usamos um tempo maior para pesquisar,
para meditar, para amadurecer os conceitos que nós vamos aprendendo. E, ao mesmo tempo, a gente vai se policiando para aquilo que eu faço ainda que não deveria fazer. E então, como é que eu sei que eu não deveria fazer? Eu pego os conselhos morais de Jesus, coloco no meu dia a dia e eu vou vendo, olha, aqui não é legal o que eu estou fazendo. Aqui eu já estou fazendo melhor. Então, essa forma de trabalhar comigo mesma vai me dando segurança para enfrentar os dissabores. Aí os dissabores da doença, da separação, do abandono, da falta de suporte dentro de casa, de ouvir os inúmeros bullying, né, que muitas famílias fazem com seus familiares, né, de trabalhar nessa ambientação de casa tão desconexas, com tantas pessoas ainda com seus vícios morais graves, ainda com seus vícios de uso de substâncias, de xingamentos dentro da própria casa, de gritaria, de falta de harmonia dentro de casa. Então, como é que eu vou me comportar num ambiente desse para não ser atingida por essas vibrações negativas que tentam me solapar, que tentam me constranger? Basta que a gente olhe para o Pai Nosso. Primeira coisa, é levar o pensamento a Jesus. A segunda coisa, vai lá no Rosário do Pai Nosso e a gente já tem todo um manancial para nos mantermos fortes e resilientes para enfrentar tudo. Quanto à questão das visualizações, quando eu expliquei para a pessoa, eu falei assim, olha minha gente, a gente precisa ver que visualização não significa que a pessoa assistiu a palestra até o final. Muita gente fica passeando, né, pelas palestras que estão aí na internet. Ouve 2 minutos de Haroldo, 1 minuto de Divaldo, meio minuto de Carmélia, e aí tem um programa chamado Analytics, que a gente pede ao YouTube, mas só quem pode pedir é o dono do canal, quem abriu o canal, solicita, e o YouTube manda para você. Você então pode fazer uma prévia do trabalho que você está fazendo. Então, você pode colocar no primeiro dia da palestra, você vai ver lá 60 visualizações, um exemplo. Das 60 visualizações, no dia da palestra, apenas 3 pessoas assistiram a palestra até o fim. Isso a gente pode fazer com 2 dias, com 4 dias, com 8 dias, com 10 dias. Cada centro espírita deverá estabelecer o seu calendário de aferição para ver que aquilo que você está oferecendo, no nosso caso, é a autoiluminação, o trabalho de autoiluminação da consciência, porque nós não oferecemos curas, nós oferecemos esse trabalho autoiluminativo, né, pelo estudo, pela reflexão, pela leitura do Evangelho, pela leitura dos temas de Joana, nós vamos colocando em prática, em nossa vida diária, aquilo que aprendemos. Então, este trabalho de autoiluminação requer um esforço inaudito, porque o esforço é de cada um, é meu, é de vocês, de cada um de vocês, e a gente vai fazendo esse exercício de tolerância para conosco mesmos. E Joana vai dizer que o maior exercício que a gente precisa fazer é o da paciência. Então, eu preciso fortalecer meus recursos de paciência e, para isso, eu tenho que desenvolver um autocontrole, né? Não ser impulsivo e trabalhando a impulsividade em mim, de modo que eu não responda para depois me arrepender, de modo que eu preciso ir
me auto-observando para ver o meu comportamento diante dos fatos, como eu reajo, para eu ir me compreendendo. E me compreendendo, eu ir consertando o que eu preciso consertar. Joana diz que essa ausência de iluminação e espiritualidade, a ausência, vai produzir o desânimo. Algo que a gente precisa parar para perguntar: você está desanimado? Você acordou hoje desanimado? Que fatos na vida fizeram com que você entrasse nessa energia que não é boa do desânimo? E você vai dizer: olha, quantas coisas estão me acontecendo, né? Muita desarmonia dentro de casa, falta dinheiro, eu não posso sair como saía antes, eu não posso me comportar como me comportava antes, né? Porque há um trabalho de distanciamento, é esse trabalho aí por conta da pandemia, né, do Covid. Então, a gente está mudando os nossos hábitos. Eu confesso para vocês, que bom é estar em casa. Que bom é poder fazer as coisas, né? Todo o nosso trabalho usando os recursos da tecnologia. Quanto eu tenho aprendido e tenho feito cursos para usar os recursos da tecnologia. Tanto que um professor, outro dia, que eu convidei para vir aqui para me dar umas 2 aulas sobre algo que eu estava querendo aprender, ele disse como eu fiquei admirado de ver você e professor Ari, nós estamos caminhando para 80 anos, e estarem interessados em aprender tecnologia. Eu digo, pois é, aqui em casa não tem ninguém morto, nem acamado, nem surdo, nem cego, nem mudo. Está todo mundo muito bem, obrigada. Então a gente tem a obrigação moral de evoluir em todos os campos. Então, se esse é um recurso que a gente tem hoje, quando é convidado para fazer um trabalho em outro grupo espírita, em outro centro espírita, em outra cidade, em outro município, e a gente vai com alegria, de boa mente, né, trabalhar com os recursos do Meet, os recursos do Zoom. Olha quanta coisa maravilhosa, né? A gente vai aprendendo, vai criando a interação e vai multiplicando o que a gente estudou, né, o que a gente pesquisou, e vai indicar livros, estabelece o bate-papo ali dentro daquela cordialidade. É muita amorosidade junta, vencendo as nossas dificuldades. Então, eu sempre procuro vencer, eu sempre procuro estar lá na frente. Então, como eu estava falando do Analytics, agora vocês aprenderam, né? Quem é responsável por um grupo desse vai ver, vai colocar lá este programinha, né? Vai requisitar do YouTube e vai ver lá. Diz, olha, a gente sempre faz. Aqui na Casa de Guará, Ari estabeleceu fazer no dia da palestra. Ele faz uma semana depois da palestra e faz 2 semanas depois. Então, a gente tem o hábito de utilizar o Analytics para fazer, aferir o que é que esse esforço nosso está produzindo para as pessoas. E aí nós temos esse retorno, não é se a gente deve continuar com o trabalho ou deve parar. Então, nós já chegamos num ponto em se perguntar isso, né? Se nós deveríamos parar ou deveria continuar com o trabalho. Mas essa lição de Joana aqui, do capítulo 14, né? Que ela diz o seguinte, que a gente estava preocupado que nós não... Será que nós estávamos conseguindo atingir corações amigos para despertar nesses corações a vontade de estudar o Evangelho, né? A vontade de estudar a Bíblia, né? A partir dos Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, estudar os 4 evangelistas, comparar passagens, né, de um e de outro, como eles relataram, a partir do conhecimento que a gente vai acumulando de nossas pesquisas e nossos estudos. Então, a gente estava conversando a respeito disso
quando eu mostrei para Ari esse capítulo 14. Nós estávamos ainda lá no sexto. É porque eu já li o livro umas 4 vezes, viu, minha gente? Para poder ir amadurecendo nas madrugadas o que é mesmo que Joana quer ensinar naquele capítulo. Então, eu fico assim. Como a proposta dela aqui é alterar o comportamento para a vivência da doutrina de Jesus, ela vai dizer que ao menos um que assista a palestra toda, que aprenda, que desperte. Nosso tema hoje é construção autoiluminativa. Então, essa construção autoiluminativa eu não posso fazer por você. Não é você quem vai poder fazer sua própria construção autoiluminativa, porque eu já estou trabalhando na minha. E as fórmulas, os caminhos, as veredas por onde eu caminho para fazer a minha construção autoiluminativa pode não servir para você. Pode não servir. Então, cada um vai encontrar o seu caminho. Então, todas as vezes que a gente estiver em estado de desânimo, aí é certeza, como nos diz Joana. O que é que está acontecendo comigo que estou desanimado? É porque você está com ausência de iluminação espiritual. Acorda. Então começa a fazer o evangelho. Porque os apóstolos oravam a qualquer hora do dia. Na hora nona, na hora sexta, ao meio-dia, ao cair da tarde, na 10ª hora, não importa. A hora que eles sentiam necessidade de se conectar com o mais alto, eles paravam e faziam a sua oração de conexão, de pedido de socorro. E a espiritualidade amiga nunca nos desampara, nunca nos desamparou, porque são eles que estão junto a nós, nos socorrendo, nos dando colo, acalentando os nossos pensamentos, secando as nossas lágrimas. Sempre estão junto a nós. Não nos esqueçamos de que também, nesse momento de transição, nos alerta Joana, nós estamos sob a mira da desintegração psíquica da humanidade, porque o ataque é diuturno para que os lares se desestabilizem, para que a guerra familiar se instale, colocando uns contra os outros, baixando o nível de geração de energia salutar, que cura, que equilibra, que nos dá forças para continuar. Eles lutam a parte negativa, que trabalha com a negativa, que não trabalha com o bem, que trabalham com o mal, para que a gente não encontre suporte para continuar feliz. Quanto mais alegres nós ficamos, mais nos enchemos e produzimos energia salutar de combate aos pensamentos negativos. Então, Joana vai nos recomendar: use suas mãos para o trabalho. Caminhe, trabalhe, agradeça, faça qualquer coisa com amor, ajude, colabore. Então, diante de tudo que nos foi ensinado aqui nesse capítulo e neste livro, nós voltamos atrás e dissemos: é verdade, nós estamos em busca de visualizações. Nos esquecemos que basta que um se volte para si mesmo, para segurar na mão de Jesus, já é suficiente. Que maravilha! Porque Joana vai dizer como os seguidores de Jesus, muitos ficavam embevecidos com aquelas curas. Pouquíssimos resolveram ser discípulos. A coisa não mudou, continua do mesmo jeito. Nós vamos ver que João, que Pedro, que Felipe, que André, aqueles todos que deram suas vidas
para Jesus, os 500 da Galileia, aqueles 70 primeiro que Jesus, prevendo que estava chegando o momento da sua crucificação, ele manda que aqueles 70 se dividam em pares e sigam para as cidades principais, né, que ele deu o roteiro, para que lá eles levem os ensinos de Jesus. E eles vão de peito aberto, mas Jesus dá uma recomendação. Na casa onde vocês não forem acolhidos, não fique aí nem um minuto. Caminhe adiante. Quando forem recebidos numa casa com amor, aí vocês ficarão, porque terão energia suficiente para agregar. Aí vocês dormirão, aí vocês comerão, aí vocês dividirão os ensinos que vocês aprenderam, né? E vão multiplicando as lições do Pai. E assim eles fizeram. E depois os 500 da Galileia estavam reencarnados juntos com Jesus, porque eles foram os primeiros seguidores, os primeiros discípulos, aqueles que largaram tudo para trás e seguiram Jesus, homens e mulheres, porque eles tinham um compromisso interplanetário no trabalho da autoiluminação. Por que interplanetário? Muitos já estavam aqui na Terra, já tinham aprendido a vivenciar o amor de Deus aqui na Terra. Quando Jesus chega, muitos deles também vieram de outros planetas para socorrer Jesus, como estamos vivendo aqui agora. Né? Quantos reencarnando na Terra, oriundos de Sírios, de Órion, espíritos desenvolvidos que reencarnando aqui, eles estão para dar um impulso de aceleração no progresso moral da humanidade. Assim também, aqueles 500 da Galileia estavam lá com Jesus. E nos conta Humberto de Campos que por todos os séculos eles reencarnaram e reencarnam. Conta aí os séculos depois de Jesus, para dar impulso em todas as áreas do conhecimento, nas ciências, na tecnologia, na pintura, na música. Eles são aqueles que disseram, ouviram e atenderam ao convite de Jesus: segue-me. E eles todos seguiram Jesus. Então, meus amigos, quando vocês quiserem estudar o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, vocês comecem pela parte terceira de O Livro dos Espíritos. Não vamos esquecer que o Livro dos Espíritos, ele está dividido em 4 partes distintas, né? A primeira parte, que tem 4 capítulos, apenas 4, antes da gente estudar a Gênese, a gente vai estudar esses 4 capítulos da primeira parte do Livro dos Espíritos. Então, primeiro a Gênese, depois o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, dedicado a ele no Livro dos Espíritos, são 11 capítulos. Depois do Livro dos Médiuns, nasce o Evangelho. E o Evangelho, no Livro dos Médiuns, ele está na terceira parte. A terceira parte é do Evangelho. E é a parte que tem mais capítulos, tem 12 capítulos. A quarta parte é do céu e o inferno. Essa parte só tem 2 capítulos. Então, o que eu faço para estudar essas obras básicas, para começar o meu projeto de autoiluminação? Pego o Livro dos Espíritos. Sua primeira parte é a Gênese, segunda parte, o Livro dos Médiuns, terceira parte, o Evangelho, e a quarta parte, o céu e o inferno. Estudado isso aqui, sabendo que eu estou estudando esses livros, aí eu parto para estudar esses livros, esses 4 livros. Junto a mim eu tenho que estar com o Livro dos Espíritos,
porque esses 4 grandes livros, a Gênese, o livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno, se originaram do livro dos Espíritos. E eu preciso estar atenta. Joana disse que esse é o momento do nosso trabalho de autoiluminação, como vocês, já falei com vocês. Ela vai nos ensinar aqui que o Evangelho de Jesus é um repositório de ensinamentos para a mudança nossa. E que o convite para essa mudança, esse convite de entendimento, é um convite de entendimento para a grande pergunta: qual é a finalidade da existência? Qual é a finalidade da existência? Aí é que está. A finalidade da existência é evoluir moralmente, segurando a mão de Jesus. Em tudo, é preciso que a gente segure a mão de Jesus verdadeiramente. Não vamos usar a religião para sermos hipócritas. Vamos usar a espiritualidade para que os espíritos amigos, eles vejam que nós temos um propósito autoiluminativo em nossa existência. Qual é a meta disso aí? Qual é a meta dessa evolução moral, segurando a mão de Jesus? É a instalação do reino de Deus dentro de mim. Esse reino de Deus dentro de mim é um reino de guerra? De hipocrisia? Não. É um reino de paciência, porque Joana diz que a gente precisa trabalhar essa paciência para fazer esse processo de autoiluminação. Então, nós precisamos ter a nossa mente clara e os nossos corações humanizados, de modo que o serviço da espiritualização ele consiga ser realizado por nós. Mas há um outro convite que Joana diz que Jesus nos faz para esse trajeto da autoiluminação, que é servir a Deus em qualquer condição. O que significa isso? Se eu estou cortando um legume, uma verdura para fazer uma salada, faça com amor. Se você se predispõe a fazer um trabalho que vai ajudar as pessoas, faça com amor. Tudo coloque o amor incondicional naquilo que você faz, cuidando de velhinhos, cuidando de crianças, ajudando dentro do seu lar nas tarefas, que são muitas. Um lar, para se manter equilibrado, ele precisa de limpeza, de higiene. Então a gente higieniza o lar e higieniza a mente e o coração, para que tudo se harmonize. Joana vai nos dizer que a gente precisa aprender a nos vincularmos emocionalmente à vida, sem limites. Sem limites. Porque o processo de desintegração biológica é de tudo na natureza. Então, por que eu vou ficar prostrada pensando na morte? Porque se o marido morrer, porque se eu morrer, porque se o filho morrer, porque se o neto morrer? Não. É porque viver, é porque o marido vai viver, eu vou continuar vivendo, meus netos também, minha família também, meus amigos, meus vizinhos, meus inimigos, aqueles que não gostam de mim, não é? Vão fazendo sua reforma aí íntima e vão me desligando dessas mentes, né, para me deixar mais solta, e a gente vai pedindo isso a Deus. Então a gente precisa trabalhar sempre sem tormento e sem angústia. Nunca o tormento nem a angústia. Nós temos que nos mantermos em nível de consciência de si. Eu, no mundo, que preciso fazer o meu trabalho de auto-melhoramento para continuar, não é, seguindo os caminhos de Jesus. Joana vai nos dar a grande lição dessa lição. Ela diz: cuida do teu aprimoramento interior. Você precisa olhar as suas emoções
e os sentimentos ruins que você registrou dessas emoções negativas. É isso que está te adoecendo, tá? Compreender o teu irmão de jornada. Quem são os nossos irmãos de jornadas? Aqueles que estão na nossa religião, conosco todos os dias, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho. Ela pede que a gente precisa compreender o lugar onde eles estão de desenvolvimento moral e intelectual. Se nós já desenvolvemos um pouquinho mais que eles, o nosso lugar é de estender a mão, de ajudá-los. Como é que eu ajudo? Eu vou ajudar usando o silêncio, não é? Eu vou ajudar me colocando à disposição para alguma tarefa que ele esteja desenvolvendo que eu possa auxiliar, pedindo permissão primeiro e não dizendo, me dê isso aqui que você não sabe fazer, não. Não é? São formas diferentes. E a gente precisa ajudar o outro enquanto a gente pode e fazer isso sem se cansar. Por que ela nos dá esse conselho? Porque ela diz que nós somos muito queixosos. Nós nos queixamos demais. De tudo a gente se queixa. Vamos dar uma paradinha para pensar nisso? Então nós vamos terminar nessa noite pedindo a Jesus que nos fortaleça e nos ajude a empreender esse projeto, esse processo, dentro deste projeto de autoiluminação, para que a gente possa caminhar sempre com mais leveza, com mais amor, com mais solidariedade, com mais compreensão, como nos ensina a irmã Joana de Ângeles, estendendo a mão para todos. E o primeiro da fila que precisa que eu estenda a mão sou eu mesma. Então, que Jesus nos encha de alegria nessa noite, que a gente tenha bons sonhos, uma noite tranquila, para enfrentarmos a semana até o próximo encontro na quinta-feira. Que Jesus nos encha de amor.